O que é que eu chamo de caseado nos meus vídeos e porque é que só o faço praticamente em 2 situações, de resto não faço. Olá, eu sou Isabel do Maria Coração Atelier e venho aqui explicar, a propósito de algumas dúvidas que surgiram, aquilo que eu chamo de caseado. Nós temos que entender que depende um pouco das culturas e da maneira de cada um entender as coisas. Eu venho explicar o que é para mim o caseado. O caseado para mim, quando tem bainha, quando temos bainha, é isto. Isto é um caseado super simples, é o mais simples, porque isto é um turco e são 3 correntes e vem aqui ao tecido. Eu não gosto dos caseados que fazem vir cá abaixo, quando se apanha só o tecido. Claro que aqui é mais difícil. E aqui é mais difícil porque eu estou a apanhar o tecido dobrado, isto é uma bainha, mas eu não gosto de ver aqueles dentes. É uma questão pessoal, é pessoal, não sou contra nem a favor. Para mim, não faço a vir cá abaixo. Prefiro com uma agulha fininha, por isso é que eu digo que a primeira carreira faço com uma agulha mais fininha, aqui a toda a volta, a apanhar a bainha. Vou mostrar aquilo que eu chamo de caseado. E porque é que e quando é que não o faço? Apanhei 1, 2, 3. Há caseados mais complicados. Este é o mais básico que eu faço, prontos, que geralmente só faço, e agora vou explicar, nas situações em que faço. Só faço quando é os panos de copa e os turcos, e nos panos de copa que só faço crochê ou num topo ou nos 2 topos, e depois de lado faço assim o caseado. E são os conjuntos de pano de copa e turco, e faço nos turcos também. Prontos, são 3 correntes e venho cá abaixo. Há outros modelos que não, prontos, o vídeo não é falar de modelos de caseado, há outros que talvez façam vídeo lá mais para a frente, mas como eu também só faço o caseado em situações deste género, quando são turcos e panos de copa, praticamente só faço esta chamadazinha. Quando faço crochê a toda a volta, e foi aqui que surgiu a ideia do vídeo, porque me lançaram uma questão. Quando eu faço crochê a toda a volta do pano, isto é um pano de favo, um pano de copa, ou como queiram chamar, mas eu por norma gosto de fazer a toda a volta, e nestes casos eu não faço caseado, eu faço logo a primeira carreira. Porquê? Acho que é uma perda de tempo. Primeiro porque eu não gosto, a não ser que em situação muito especial, num trabalho qualquer, pontual, eu fizesse a toda a volta um caseado numa cor a condizer com o bordado, desculpem, e faria, por exemplo, neste caso, a renda em branco, o bordado tem vermelho e eu faria aqui um caseadozinho só para dar um ar mais vivo, mas eu por norma nem gosto muito. Quando são bordados assim cheios e bonitos, eu até prefiro a renda igual ao pano. Neste caso e normalmente, eu faço a primeira carreira logo em ponto aberto, logo com pontos altos. Estar aqui a fazer as correntezinhas encostadas ao tecido, peço desculpa, prontos, podem não concordar, como é evidente, isto é a minha opinião pessoal, é um vídeo pessoal. Eu acho uma perda de tempo estarmos a fazer um caseado encostado ao tecido. Eu prefiro fazer logo a primeira carreira de abertos. Claro que se eu tivesse feito um caseado deste género, com correntinhas encostado ao tecido, poupava esta carreira. Poderia logo apanhar a pipoca, fazer a pipoca num ponto daqueles, num caseado. Mas, e isto é novamente a minha opinião, ficava logo o esquema muito agarrado ao tecido. Eu não gosto, eu gosto de ver esta separação
como se costuma dizer, é um termo mais de arquitetura, mas pronto, como se costuma dizer, deixar as coisas respirarem, o esquema sobressair, não agarrar logo ao tecido, deixar o esquema do crochê respirar. Por isso, eu nestes casos praticamente poderei dizer que nunca fiz e não me parece que vá fazer tão cedo, posso vir a mudar de opinião e estamos todos no direito disso, mas eu gosto de fazer a primeira carreira em ponto alto, ponto aberto, não custa nada fazer logo aqui os abertos, eu acho sinceramente perder tempo a estar a fazer o caseado, não é? E depois agarrar logo este esquema aqui, acho que não há necessidade, até porque o resultado estético, e isso é que importa, o resultado estético nem sequer favorece muito agarrar o esquema aqui. Por isso houve uma senhora que me perguntou, uma agulhita, não falo dos caseados nos cantos, não percebi, mas eu vou falar com ela pessoalmente. Não, eu nunca faço caseados, a carreira é já com as contagens todas para seguir, faço um esquemazinho em papel, ou faço uma amostra primeiro num quadradinho, coisa do género, como eu aliás tenho aqui algumas amostras. Isto também se chama caseado. Prontos. E é quando tem ajour, e eu até tenho a característica, penso que não tenho visto muito. E nesta situação, eu vou mostrar aqui um quadrado, quando há ajour, este ajour é industrial, estes quadrados já se compram assim, e eu até faço, quando o crochê está aqui uma outra situação, quando o crochê é em cor, eu até faço o caseado na cor do tecido, lá está. E quando, ainda aconteceu recentemente, quando o tecido é branco, suponhamos que os quadrados eram brancos numa toalha ou qualquer coisa que tenha ajour, não convém, prontos, desculpem se não concordam, mas se eu fosse fazer este caseado, é industrial, até está certinho, mas já há muito ajour, desculpem, às vezes eu queria falar, prontos, as palavras parece que demoram mais a sair que a cabeça anda mais depressa. Este é industrial, está certinho, até nem haveria muito problema, embora eu não goste de ver estes dentinhos com cor. Gosto do efeito, acho que fica mais bonito, mais elegante, o efeito assim. Isto é o que se chama caseado e eu faço o caseado na cor do tecido. Agora, suponhamos, e aconteceu-me recentemente, na época do Natal, até houve uma colaboradora, era uma toalha branca que tinha um ajour que os ajuros andam por aí assim um bocadinho estranhos, eu não vou dizer outra palavra, mas andam um bocadinho estranhos. Às vezes compramos peças com ajour feito nas máquinas domésticas, eu também já tive, e sei que às vezes essas máquinas domésticas, enfim, ou porque a agulha, como eu já expliquei, é uma agulha de asa, tem as navalhinhas dos lados, apanha certos fios dos tecidos e se foge e o ponto não fica certo. Por isso tenham cuidado, fica feio, não fica elegante. Quando o ajour é feito nessas máquinas semidomésticas ou domésticas, que não está certinho, irem fazer a primeira carreira, como por exemplo aconteceu agora no Natal, eu vi trabalhos de tecido branco com o caseado em vermelho. O ajour que não estava certo, porque este é industrial, está certinho, mas o ajour, bem, os espaços sobressaíam. E às vezes os nossos olhos, como se dizia antigamente, e lá estou eu, são um bocadinho inclinados à remela. O trabalho pode estar espetacular, mas nós parece que temos os olhos um bocadinho inclinados a ver só os defeitos. E são coisas que saltam logo à vista, não é? Imaginem. Salta logo, eu até vou, em vez de estar a fazer vou pegar aqui numa cor e vocês já vão perceber. Vou fazer o caseado numa cor. Agora imaginem o que é
estes espacinhos estarem todos um de cada tamanho. É evidente que o trabalho pode estar muito certinho, e aqui já estão a ver estes quadrados, as meninas que vendem estes quadrados, ou as senhoras que vendem estes quadrados, não os cortem rentinhos. Eu já deixei de comprar quadrados, porque uma vez comprei e vinham todos já cortados, dispenso, eu corto-os ao meu jeito, mas não os cortem aqui rentinho ao ajur, fica mais bonito, porque depois podem ficar sempre assim uns bigodes fugidos. É preferível dobrarmos assim um bocadinho com o dedo. A agulha não vai apanhar este tecido é só mesmo uma beirinha de milímetros, a agulha vai passar por baixo, e até convém, e ele fica ali metidinho dentro. Não cortem, por favor, os quadrados rentinhos. E a linha também vai ficar ali escondidita. Este caseado, como é que eu costumo fazer? E com linha 12 e a agulha mais fininha. Faço uma corrente entre cada, normalmente é assim. Há quem faça 2 pontos de caseado no mesmo buraquinho, desculpem, não gosto. Eu faço assim, uma corrente e venho aqui ao caseado, uma corrente e venho ao caseado. Ao ajur, desculpem, para fazer o caseado. Prontos, agora estão a ver estes dentinhos que ficam aqui. Eu não tenho problema nenhum, pode haver quem goste e quem prefira. Prontos, as minhas clientes já sabem que do ateliê Maria Coração não vão as coisas assim. Mas isso cada uma sabe de si. Agora imaginem o que é estes espacinhos serem todos diferentes uns dos outros. Imaginem o crochê em vermelho e o pano em branco. Bem, ou pior, ou outros contrastes piores, mas eu já estou a ir para aquele que eu acho que é o mais comum. Não fica bem, mesmo assim com todos certinhos, peço desculpa, não. Uma toalha com quadrados deste género, ver este está bem, está ritmado, os espaços são todos iguais, não, eu não gosto. Prontos, isto foi as 2 situações em que eu faço caseado. É quando temos a ajur, temos mesmo que o fazer, e eu faço da cor do tecido, eu estou a falar devagarinho, porque para mim isto é um assunto muito sério, ou o único caseado que faço, e é rentinho, prefiro demorar mais, não faz mal, mas não venho aqui abaixo, não faço aquele caseado com os dentinhos grandes, com os dentões cá abaixo. Não faço isso, não é do meu gosto. É um caseado assim, chama-se caseado e é uma coisinha só para dar um ar de graça. Pode ser duplo, faz as 3 correntes e depois vem-se fazer um ponto alto. Eu faço um dia destes um vídeo para fazer, mas por norma, como são panos turcos, que depois o caseado duplo demora mais a secar, qualquer coisa demora mais a passar a ferro, isto são panos utilitários, têm que ser práticos. Assim, quando tem bainha e é para levar crochê, eu não faço caseado. Não estejam à espera que eu diga que o caseado é duplo, mesmo quando são carreiras únicas, nunca faço caseado. Tenho aqui na amostra isto é um pano de amostras, mesmo quando é carreira dupla, eu faço, e que precisamos de saber se vai calhar, não é? Porque não tenho caseado par ou ímpar ou múltiplos de 3 ou de 4, não uso esse tipo de situação, para saber se vai caber no tecido que eu tenho, é a técnica do alfinete. Faço uma amostra, e eu estou sempre a dizer, quem é profissional e tem gosto, faz uma amostra primeiro. Eu tenho estes tecidos em que faço as minhas amostras. Por exemplo, este é mais simples para explicar do que aquele. Fiz aqui uma amostra, eu sei que me ocupa 1, 2, 3, 4, como se fossem 4 espacinhos de abertos,
é como se fosse uma régua, depois meto isto em cima do pano, marco com alfinetes e vou fazendo carreira dupla diretamente no pano. Eu não faço caseados, acho um bocadinho perda de tempo e não acho necessário. Sou uma pessoa que, sim senhor, gosta das coisas bem feitas, mas o nosso tempo é dinheiro e é o cliente que depois o vai pagar, ok? Espero ter esclarecido o que é que eu chamo de caseado. Para quem vê os meus passo a passo, já ficam a perceber se calhar um bocadinho melhor. Até uma próxima, beijinhos!